Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, até terça-feira, dia 2 de junho, minha biblioteca está com uma mega promoção em todos os livros que abordam o tema globalismo e nova ordem mundial. E esse período de pandemia que estamos vivendo, independente da origem e da sua causa, seja deliberada ou acidental, fica claro que esta peste chinesa está sendo instrumentalizada para o avanço de uma agenda política muito específica. Em 2 ou 3 meses, os objetivos de um projeto global de poder em direção a uma nova ordem mundial avançaram mais do que nos últimos 20 anos. Por isso, a importância de estarmos muito bem informados sobre esse assunto, já que o conhecimento é a única forma de enfrentarmos o que tiver de ser enfrentado, sem perder nossa independência e nossa liberdade. O grande problema é que nova ordem mundial é um assunto quase sempre envolto com uma aura mística, que às vezes só nos desvia da verdade. Eu quero nesse vídeo eliminar tudo que está no âmbito da teoria da conspiração, para que a gente possa se atentar para o que de fato está acontecendo à nossa volta. No entanto, o que eu vou falar aqui será apenas uma introdução básica. Eu sugiro que você se aprofunde mais através do estudo e da leitura. Ao final do vídeo, eu vou indicar alguns livros que são primordiais e que nesta promoção você pode comprar com até 60% de desconto. Bom, mas antes de entrarmos no assunto, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você é novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Eu uso a expressão nova ordem mundial para nomear um conjunto de fenômenos políticos, econômicos e culturais que visa estabelecer um novo modelo civilizacional. Dentro desse arcabouço temos o globalismo, que atua para a criação de um ambiente de governança global. Ao contrário da globalização, que representa um processo espontâneo que existe desde sempre e que envolve as atividades tecnológicas, mercantis e comerciais, o globalismo é uma ideologia, um conjunto de ideias que levam a um propósito muito bem definido. Por trás da globalização existe a ação de uma mão invisível. Já por trás do globalismo, existem agentes que anelam tornar o mundo uma espécie de nação única, com um governo único, leis únicas, religião única e, principalmente, uma cultura única, construindo assim o ambiente ideal para que uma pequena elite governe todo o planeta. Temos que entender que ser conservador no escopo político é ser a favor da autodeterminação dos povos, da descentralização do poder e do controle local e democrático das próprias leis. As políticas globalistas visam garantir a vontade de uma elite supranacional não eleita através de controles legais e através da influência direta nas vontades locais para gradativamente se estabelecer uma hegemonia global sobre os povos outrora independentes. A interpretação aí que eu faço do anticristo descrito no livro de Apocalipse na Bíblia não é o de uma pessoa, uma besta personificada que governará o mundo todo com poderes sobrenaturais, mas sim um sistema em que as pessoas estarão engajadas, mas que conduzirá a humanidade à sua total desolação, um sistema que também pode receber o nome de Nova Ordem Mundial. Só que é óbvio que esse sistema é adornado por lindas palavras como paz, ecologia, igualdade, inclusão e tolerância. Hoje o maior obstáculo para a ascensão de um governo global é a nossa cultura ocidental, que é sustentada pela tríplice moral judaico-cristã, direito romano e filosofia grega. Essa tríplice impede qualquer tipo de reorganização drástica da sociedade. E para que a nova ordem mundial seja estabelecida sem maiores oposições, esses 3 pilares da nossa civilização precisam ser desconstruídos. E, paralelamente, o ambiente geopolítico também precisa ser preparado. Eu vou elencar aqui 3 pontos fundamentais para a ascensão de um governo global. Ponto 1. A hegemonia esquerdista no poder político, tanto através dos partidos moderados como os dos mais radicais. Como sabemos,
Governos de esquerda concedem mais poder ao Estado e aos organismos internacionais, enquanto enfraquecem as soberanias nacionais e os direitos naturais do indivíduo, que são critérios fundamentais para a reorganização das nações em direção de um governo global. Junto a isso, temos o movimento progressista, devidamente incorporado pela esquerda moderna, tanto pelos socialistas como pelos sociais-democratas. O movimento progressista contemporâneo nasceu com os pensadores da Escola de Frankfurt e visa justamente desmontar todas as máximas da nossa cultura ocidental através de uma agenda que inclui descriminalização do aborto, legalização de drogas, casamento gay, poliamor, feminismo, ativismo LGBT, ideologias identitárias e etc. Assim como também o financiamento de todas essas respectivas militâncias. Ponto 2. Sistema de economia metacapitalista com a concentração dos mercados rentáveis nas mãos de grandes corporações multinacionais. Um governo comprometido com o metacapitalismo financia e apoia algumas empresas com dinheiro estatal. Essas empresas ascendem no cenário econômico, comprando outras empresas e assim criam um monopólio, enquanto financiam a estadia perene desse governo no poder. O metacapitalismo nada mais é que a simbiose perversa entre o Estado e a iniciativa privada. Temos que entender que o livre mercado favorece ao pequeno empreendedor que está aí começando seu negócio, o trabalhador, que graças à concorrência consegue adquirir produtos mais baratos, ou a dona de casa, que conta com mais e melhores opções no supermercado. Os multibilionários, porém, não gozam do mesmo favorecimento. Pelo contrário, com o capitalismo baseado no livre mercado, os monopólios se quebram e o restrito clube da elite global abre as suas portas para todos. Qualquer um com dedicação, boas ideias e um punhado de sorte pode chegar lá. Mesmo um varejista careca e doido ou um camelô criativo e comunicativo. Já quando o Estado é centralizado e todo o poder está nas mãos do governo, salários, concessões e licitações, tudo é controlado pelos políticos. E nada controla melhor um político socialista do que gordas malas de dinheiro capitalista. A Odebrecht não controlaria jazidas de diamante em um país livre como fez em Angola. A Microsoft jamais teria acesso a mão de obra tão barata quanto tem na China. E os Rockefeller não conseguiriam no Texas explorar petróleo com o mesmo custo do Sudão. Bom, e por fim temos o ponto 3, que é a política alarmista, que é realizada através da iminência de uma catástrofe natural, do risco de uma possível guerra ou no curso de uma pandemia causada por um vírus. A realidade é que situações de alarme são recorrentes na história e há sempre bons motivos para usá-las politicamente. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, somos preparados para obedecer, somos preparados para seguir líderes que possam nos proteger. Nada melhor do que uma situação que coloque em risco todo o planeta para assim criar sanções, controles e mais impostos. Diante de uma conjuntura onde milhares de pessoas estão à espreita da morte, seja por conta do derretimento das calotas polares, seja por conta de uma ameaça nuclear ou por um vírus mortal, os poderes que se apresentam como sendo capazes de contornar a situação, impedindo ou adiando a destruição, são as entidades globais, que por sua vez controlarão governos locais, estabelecendo uma série de critérios que deverão ser seguidos de forma universal para o bem da humanidade. Bom, então temos 1. A hegemonia da esquerda no cenário político mundial. 2. O incentivo a uma economia metacapitalista por parte dos governos. E 3. A adoção de políticas alarmistas. Agora vamos entender como a peste chinesa está sendo instrumentalizada para avançar uma agenda que contém todos esses 3 ingredientes. Estamos assistindo os burocratas do Estado extrapolando direitos individuais e passando por cima de preceitos constitucionais. Desde o começo da pandemia, entidades internacionais como a OMS impuseram às nações diretrizes
que não foram discutidas nos âmbitos nacionais, decisões arbitrárias disfarçadas de recomendações científicas, fazendo com que as quarentenas compulsórias e os lockdowns arrasem com economias e destruam pequenas e médias empresas, o que automaticamente faz com que as fatias de mercado que essas empresas atuavam sejam transferidas para as grandes corporações, que por sua vez possuem mais poder de capital para enfrentar a crise. Aqui no Brasil está tramitando aí na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera as regras para o impeachment, tornando passível de impeachment o presidente da República que adotar, apoiar ou induzir medidas contrárias ao consenso científico e às recomendações técnicas de organismos internacionais. Segundo o autor da lei, o deputado José Nelto, do Podemos, o objetivo é punir presidentes que, nas palavras dele, afrontem o consenso médico. Ok, mas qual seria o consenso médico? Aquilo que a OMS definir ou aquilo que um youtuber repetir e uma jornalista influente publicar? Quem define? Quem acha que a ciência se faz com base em consenso não entendeu nada sobre o método científico e o confunde com o cientificismo. Por exemplo, não existe um consenso científico quanto à melhor forma para se combater a pandemia. O que existe são inúmeras hipóteses que são defendidas por grupos diferentes de cientistas. O burocrata que fala de boca cheia que é preciso respeitar a ciência, normalmente está dizendo: vamos obedecer aqueles determinados cientistas que possuem um discurso mais conveniente aos meus objetivos políticos. A cloroquina é um grande exemplo. Vários estudos atestaram a eficácia da droga em pacientes com a peste chinesa, enquanto outros identificaram que ela não tem qualquer benefício. Então por que considerar como verdade absoluta apenas o segundo grupo? Por que considerar como verdade absoluta os cientistas que acreditam que as ações humanas contribuem para um aquecimento global, enquanto existem inúmeros outros cientistas que atestam exatamente o contrário? Mas voltando aqui, como eu estava dizendo, a pandemia está ajudando a legitimar a restrição de direitos individuais e a exaltar os benefícios de se ter governos totalitários. E assim, os planejadores da nova ordem mundial avançam com uma agenda que, se não fosse pela pandemia, talvez não seria bem aceita pela população de países democráticos. A começar pela ideia de um documento de identidade global, de um passaporte sanitário, da vacinação obrigatória, o incentivo aos pagamentos digitais, passando também pela formatação de novos regimes de trabalho e chegando até às transformações de ordem psicológica, moral e religiosa. Entre os principais personagens desse panorama, podemos encontrar inclusive algumas fundações bilionárias e as empresas ligadas às famílias que as controlam. Uma das mais faladas atualmente é a Fundação Bill e Melinda Gates. E há mais de uma década, essa fundação está profundamente envolvida em projetos de controle social. No campo político, é bem provável o surgimento de novas legislações e autoridades globais, como por exemplo, um Ministério da Saúde Global, em que os países que não seguirem suas diretrizes sofrerão duras sanções. E um imposto mundial que exigirá uma burocracia planificada para todas as nações. Já no aspecto cultural e psicológico, a depressão econômica, aliada às medidas de distanciamento social, deve causar mudanças comportamentais drásticas, desde o esfriamento dos vínculos afetivos, diluição do senso moral e religioso, chegando até os graves transtornos compulsivos, deixando o ser humano muito mais suscetível às manobras dos engenheiros sociais. Mas enfim, nesse avanço da agenda de preparação para a nova ordem mundial que estamos acompanhando esse ano, temos como personagem central a ditadura chinesa. Como sabemos, a pandemia nasceu na China,
Apesar do governo negar, o cientista Luc Montagnier, que foi um dos responsáveis por descobrir o HIV, estudou a estrutura do vírus chinês e garantiu que ele foi criado em laboratório. Mas independente de acreditar nisso ou não, sabemos que o vírus se espalhou por negligência do governo chinês. E quem determinou o rumo que o mundo seguiria a partir daí foi a OMS, cuja diretoria sofre uma influência direta da ditadura do Xi Jinping. Além disso, seu governo hoje é o principal fornecedor das ferramentas de combate ao vírus, como os testes rápidos, os respiradores e os equipamentos de proteção individual. O que precisamos ter em mente é que a China moderna foi criada com o apoio das grandes fortunas ocidentais e configura hoje o modelo de regime desejado pelos arautos da nova ordem mundial, que consiste em uma mistura de poder estatal repressor, com controle social ferrenho, liberdades individuais limitadas, imprensa cooptada e uma economia pujante controlada pelo Estado em conjunto com grandes corporações internacionais. Só que quando se fala em um governo mundial, temos que ter em mente também que existem três forças históricas que disputam esse protagonismo. O russo-chinês, chamado eurasiano, o ocidental, chamado de globalista propriamente, e o islâmico. No primeiro caso, temos um poder político-militar, que é a elite governante da Rússia e da China, especialmente o serviço secreto desses dois países. No segundo, temos um poder econômico, que é a elite financeira ocidental, tal como representada no Clube Bilderberg. E por último, temos o poder religioso, que é a fraternidade muçulmana, representada pelas lideranças religiosas de vários países islâmicos, que atualmente aí já não estão exercendo tanta influência no cenário mundial. As concepções de poder global que esses três agentes se esforçam aí para realizar são muito diferentes entre si, pois brotam de aspirações completamente heterogêneas, e embora as relações entre eles sejam de competição e disputa e às vezes até militar, existem áreas de fusão e colaboração mútua. Agora, olhando para tudo o que está acontecendo neste ano de 2020, é muito claro perceber a atuação conjunta e efetiva dos globalistas e dos eurasianos. O grande problema é que hoje em dia qualquer análise política internacional disponível no Brasil ou em qualquer país reflete apenas a subserviência da imprensa e dos formadores de opinião a uma dessas três correntes de disputa, e refletem também o completo desconhecimento de suas áreas de cumplicidade e ajuda mútua. E qualquer tentativa de desmascarar as estratégias de ação daqueles que anelam governar o mundo logo recebe o carimbo de teoria da conspiração, invalidando assim qualquer estudo ou pesquisa séria a esse respeito. Bom, pessoal, essa foi só aí uma análise bem introdutória, e se você quiser mesmo se aprofundar mais nesse assunto, eu vou agora recomendar algumas obras fundamentais. Como eu falei no início do vídeo, até essa terça-feira a minha biblioteca está com uma promoção especial com todos os livros que abordam geopolítica, globalismo e nova ordem mundial. Os livros estão com até 60% de desconto, mas não deixa aí para comprar no último dia, pois alguns títulos estão com pouquíssimas unidades no estoque. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. Um livro fundamental para você entender como funciona todas as estratégias de controle social utilizadas por qualquer governo totalitário é o clássico do George Orwell, 1984, que na minha opinião é também o melhor livro de ficção de todos os tempos. Um livro aí que vai te dar um panorama básico sobre nova ordem mundial e com uma linguagem super acessível é o Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, que nesta promoção você vai pagar apenas R$ 23. Quero te indicar também A Virtude do Nacionalismo. Com certeza está nos meus top 3 aí dos melhores livros que eu li ano passado. E até terça você vai pagar apenas R$ 32. Poder Global e Religião Universal, só R$ 27. A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho, só R$ 32.
A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, em edição especial com capa dura, que é muito legal aí para você dar de presente. Nesse livro, você vai entender através da narrativa ímpar do Lewis todo o processo de mudança psicológica e comportamental que estamos vivendo nos dias de hoje. Até terça, só R$ 32,00 também. Transevolução do Daniel Estulin, de R$ 59,00, na promoção você vai pagar só R$ 32,00. E o lançamento Falsa Aurora, do Le Pen, que fala sobre o processo de criação de uma religião global, fator que é preponderante para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Livraço de R$ 120,00, nessa promoção você vai pagar R$ 65,00. Eu vou deixar o link de cada uma dessas indicações aqui nos comentários, mas eu citei só alguns títulos, tem muitos outros. Aproveita a promoção para montar aí seu cronograma de leitura para o restante do ano e se aprofundar nesses temas que envolvem globalismo e nova ordem mundial. Temas que não são abordados pela mídia mainstream, mas que influenciam nossas vidas em todos os aspectos. bibliotecadoluiz.com.br. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe ao máximo o vídeo para ele ganhar relevância, e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!